Na aula de hoje a gente vai aprender a ler strings. A gente consegue ler strings também por meio do scanf. A gente pode fazer assim, scanf %s, mas a gente não passa o e comercial. Isso porque a string já é um apontador para um endereço da memória. Então as strings são diferentes dos tipos primitivos. E mais, scanf %s lê até encontrar um espaço em branco. Encontrou um espaço em branco, ele para de ler. Então, se esse nome for, por exemplo, Maria Aparecida, ele vai ler apenas o Maria e o espaço em branco. O Aparecida vai se perder. Ou se tiver um outro scanf %s aqui embaixo, esse Aparecida já vai para a variável lida aqui de baixo. Lembra do que acontece do buffer de entrada, do buffer de teclado. É válido para cá também. Para contornar essa limitação, a gente pode usar duas funções. Uma é o getS, que lê uma string do tamanho que a gente quiser, e ele só para de ler quando encontrar um /n. E a outra forma é usar fgetS, que tem 3 parâmetros. O primeiro é a variável, o segundo é o número máximo de caracteres que a gente vai ler, e o terceiro a gente escreve stdin, que é a entrada padrão, a do teclado. A gente vai ver as características dessas 3 formas de leitura de strings no exercício que a gente vai fazer. A gente vai escrever um programa que lê um nome completo, um endereço e um CPF e os imprime na tela. Tenho aqui o esqueleto do programa, vou colocar as minhas 3 variáveis, char nome, vou colocar de tamanho 50. Aliás, ao invés de colocar 50 aqui, eu vou criar uma constante para este valor. Por que uma constante? A constante é diferente da variável porque a constante nunca vai mudar de valor ao longo da execução do programa. Então, uma vez que a gente define que esse nome tem tamanho máximo de 50, ele vai ter tamanho máximo de 50 ao longo de toda a execução do programa. Não tem como mudar isso durante a execução. Então, esse valor é constante. A gente consegue definir constantes aqui em cima, no cabeçalho do programa, com essa diretiva aqui, define. A gente coloca define, o nome da constante, e a gente convenciona a colocar tudo em maiúsculo para o nome da constante. Não é obrigatório, mas é uma convenção. Então, o tamanho do meu nome vai ser 50. E aí aqui, ao invés de falar 50, vou colocar tamanho do nome. Nossa, mas ficou muito mais complicado, professor. Para que você fez isso? Imagine o seguinte, eu tinha aqui 50, e aí em vários lugares do programa eu usei 50. Em um dado momento, o nome não pode mais ter 50 caracteres apenas, porque imagine que agora o nome precisa ter 100 caracteres no máximo. Eu vou ter que mudar de 50 para 100 em todo o programa. Achar todas as ocorrências do 50 no programa e trocar. Ao passo que se eu faço isso daqui, e sempre uso tamanho nome, quando eu precisar mudar o tamanho máximo do nome, eu venho aqui e mudo neste lugar aqui só, e não preciso fazer mais nada. Ele vai ser mudado em todo o programa. Então é uma boa prática definir as constantes aqui em cima. Já vou definir o tamanho, em minúsculo, e a constante sim em maiúscula. Tamanho do endereço, vou colocar 100, e define, tamanho do CPF, vou colocar 15. Por que 15? Por que 100? Por que 50? Bom, o CPF tem 11 dígitos, mas a gente, para formatar, a gente coloca 2 pontos e um traço. Então 11 mais 3 daria 14. Por que eu não coloco 14 então? Porque todas as strings terminam com um caractere especial que é o /0. Então ao final de toda string eu tenho /0 e a gente precisa reservar um espaço para ele. Como eu quero que o tamanho do CPF tenha 14 dígitos no máximo, eu coloco 15 para dar espaço para o /0. Isso significa que o meu endereço na verdade vai poder ter 99 caracteres e o nome vai poder ter 49 caracteres. Vamos declarar aqui endereço com o tamanho do endereço e CPF com o tamanho do CPF. Agora eu vou colocar algumas mensagens para informar o usuário do que ele deve fazer. Printf, informe o seu nome. E aí aqui eu vou usar o scanf para fazer essa leitura. Scanf %s, vírgula nome sem o e comercial. Vou pedir para ele informar o endereço. E aqui eu vou ler com getS. Vou fazer getS endereço. E vou pedir para ele informar o CPF.
E aqui eu vou usar o fgetS. fgetS tem 3 parâmetros, o primeiro vai ser a variável, CPF, o segundo vai ser o tamanho máximo que eu quero ler, que vai ser o tamanho do CPF, a minha constante. Perceba, toda vez que eu precisar de tamanho do CPF, eu digito a constante e não o número, porque se eu digitar o número, eu perco completamente a vantagem de ter as constantes aqui, né? CPF, tamanho do CPF e stdin, que é a entrada padrão, é o teclado. Fiz as leituras, vou escrever os dados. Seus dados, vou pular uma linha. Printf. Nome, %s, pulo uma linha. Endereço, %s, pulo outra linha. CPF, %s. Quais serão as strings que eu vou pôr aqui? A primeira é nome, a segunda é endereço e a terceira é CPF. Vou salvar o meu programa, compilar, executar. Informe seu nome, vou colocar Olibário Neto. Vou dar um Enter e olha só o que ele já fez. Ele pulou a leitura do meu endereço e já foi para informe seu CPF. Vou colocar aqui o CPF 000-000-10. Enter. Ele mostrou os meus dados, nome, Olibário, endereço, Neto, CPF, o CPF mesmo que eu coloquei. Por que que ficou assim? Olibário com o nome e o endereço com o Neto? Porque em Olibário, que é o nome, eu usei scanf %s. Lembra que ele lê até encontrar um espaço em branco? Então meu nome ficou com Olibário espaço em branco e o Neto estava no buffer de entrada, no buffer do teclado, ele já foi lido pelo getS de baixo. Então o Neto veio para o endereço. Portanto, scanf não é recomendado para leitura de string se você tiver que ler espaços em branco. O meu CPF veio perfeito, ó. Exatamente como eu coloquei. Vamos então fazer o seguinte, vou usar fgetS também para ler o meu nome. Vou colocar aqui tamanho nome e a variável é nome. Vamos ver como vai ficar? Vou compilar e executar. Informe seu nome. Olibário Neto. Endereço. Agora sim pediu o endereço. Avenida M30.000. CPF 000-000-10. Enter. E apareceram os meus dados aqui. Mas perceba uma coisa. O meu nome veio com Olibário Neto e um pulo de linha. Ele veio com /n. Essa é uma característica do fgetS para leitura de strings. O fgetS ele lê ou essa quantidade de caracteres ou até chegar em um pulo de linha. Como no CPF a gente digitou 14 caracteres, ele usou o tamanho máximo da variável CPF. Então ele leu o tamanho máximo aqui. O último caractere do meu CPF ficou com /0 e não um pulo de linha. Então ficou certinho o meu programa para o CPF. Mas o Olibário Neto, como o tamanho do nome máximo era 50 e o Olibário Neto não tem esse tanto de caracteres, ele leu até o /n. Então a gente tem que tomar cuidado com isso quando a gente estiver usando o fgetS. Se a gente não quiser o /n e a gente estiver certo de que a gente não leu todo o tamanho, e a gente pode testar se a gente leu todo o tamanho, mas a gente ainda não viu comandos condicionais, vamos ver em uma aula futura, mas tem como a gente tirar esse /n. Como que a gente faz isso? A gente faz o seguinte, variável nome, a gente vai escrever strlen, entre parênteses nome, -1. O que eu estou fazendo aqui? strlen é uma função que retorna o tamanho da minha string nome. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 com /n. Então, no caso, o meu strlen da variável nome está sendo 14. Ele foi no último caractere da minha string, quando a gente faz strlen
da string -1, a gente acessa a posição do último caractere da string. E aí eu vou mudar esse último caractere da string, que era /n, vou colocar agora, que é um /0 e ponto e vírgula. Então eu li o meu nome, e aí eu mudei na mão o último caractere de /n para /0. Só que essa função aqui não está na biblioteca stdio, ela está na biblioteca de string, que é o string.h. Então aqui, para essa função strlen, eu preciso importar, incluir a biblioteca string.h. Vamos testar o programa de novo. Informe seu nome, Olibário Neto, endereço, CPF, Enter. E agora sim, meu nome não veio com /n. Um último detalhe, o fgetS acaba sendo mais seguro do que o getS. Inclusive nas versões mais recentes do C, o getS vem como uma função que está obsoleta ou deprecated. Quando a gente vê que uma função está deprecated, quando a gente compila um código, significa que ela está obsoleta e a gente deve evitá-la. O getS, ele lê até encontrar um /n. Então, se eu extrapolar esse tamanho de 100, ele vai tentar ler até encontrar o /n. Isso pode me dar problema. Com o fgetS, não. Como eu especifico o tamanho máximo, eu não tenho este problema. Mas eu tenho esta característica de colocar um /n quando ele não chega no tamanho máximo. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, clique em gostei aqui embaixo, compartilhe o vídeo com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder os nossos novos conteúdos. Um abraço, bons estudos e até a próxima!